João Bosco, assim, para a gente iniciar um pouco da nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, né? De onde você veio, como que chegou a Santa Quitéria, como que foi essa trajetória de tudo até chegar à nossa querida Santinha. Bom, aí vejo o relógio, eu sou meio prolixo, tá? Então, se deixarem eu falar... Rapaz, fique à vontade. Aqui Tá tem bom. a questão de bater Então... o recorde. O recorde aqui foi 3 horas. Se Tá você certo. conseguir bater, ganha um troféu. Tudo bem. Então, repare, eu sou filho da Paraíba. É uma cidade pequena, a cidade tem uns 20 mil habitantes. É Antenor Navarro. Tá? E mudou o nome agora, com uma briga de família, com a família de Antenor Navarro, é São João do Rio do Peixe, né? Um nome meio esquisito. É uma cidade próxima a Cajazeiras, né? Lá tem uma instância muito interessante, Brejo das Freiras, né? É entre Cajazeiras e Sousa, na Paraíba. Agora, eu considero, e é natural que tem na identidade que nasceu na Paraíba. Mas a minha família, eu sou caçula de 8, e minha mãe, meus pais, tinham parentes em Fortaleza. E quando eu tinha 3 anos de idade, eles resolveram trazer a família para ter mais oportunidade de estudo. Os familiares aqui, os meus tios, incentivavam sempre a gente vir para Fortaleza, que teria mais condições. E para nós foi uma bênção, a família toda agradece muito, os familiares que nos apoiaram, porque os meus irmãos, toda a família progrediu bastante, não ficou no interior, naquele sistema de uma visão menor, tudo mais, que a gente cresceu muito, né? Isso foi muito bom. Agora, eu sempre tive uma iniciativa de buscar coisas novas, de buscar uma progressão na vida diferente do que se oferece normalmente nas cidades. Então, eu vim para Fortaleza com 3 anos, estudei no final que hoje seria o 2º grau, na época foi científico. Com 19 anos, eu tomei a iniciativa de ir para São Paulo, a busca de uma coisa nova, a busca do melhor desenvolvimento pessoal, intelectual, tudo mais. E lá eu tinha alguns amigos que moravam em São Paulo, e numas férias minhas eu fui para São Paulo, né? Convivi com ele alguns dias, e ele estava estudando para um concurso no Banco do Estado, Banespa. E ele disse: senta aqui com a gente, faz aqui, ajuda a gente aqui, algumas coisas, tudo mais. E aí, quando é a inscrição? Na próxima semana, vou me inscrever também. E nessa ida de férias, eu passei 9 anos em São Paulo. Que 9 anos em São férias, Paulo. hein? Não é? Que férias. Pois é, 9 anos em São Paulo. Então, isso foi, eu nasci em 48, eu tenho uma idade já, tá na 4ª, né? Que a terceira é 60, eu tenho mais de 70, não preciso voltar, mas eu vou voltar. E aí, quando eu tinha 19 anos, em 67 mais ou menos, eu fui para lá. Essa parte da revolução, da ditadura, eu passei em São Paulo. E eu sempre tinha vontade de retornar. Sou muito carente, com a família, tudo. Aí eu estava no banco, tentando cursinho, não tinha muito recurso, trabalhava numa gráfica lá do cursinho. Na época eu fui atrás desse cursinho, era o melhor que existia em São Paulo. Era um cursinho objetivo, depois tornou-se faculdade, é uma das grandes faculdades de São Paulo. E daí eu fiz a administração de empresa lá em São Paulo. Passei no vestibular, fiz a administração de empresa. E busquei via Fortaleza e vi que São Paulo era incompatível, sentia muita falta da minha família. Daí, no banco, eu distribuí currículo em todas as empresas que tinham filiais aqui no Ceará, né? A busca de fazer alguns concursos também em nível federal, né? E daí eu comecei a trabalhar no SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. O SERPRO faz imposto de renda. O SERPRO é espécie assim de um banco de dados ou de um centro de informática da Receita Federal e de outras empresas públicas, né?
Então o SERPRO faz imposto de renda, o controle de carteira de motorista, esse controle da carteira nacional de motorista, principalmente essa nova. O SERPRO faz na parte dessa declaração dos agricultores. Né? Uhum. Então é um grande banco de dados, tá? Que fornece essa mão de obra para as instituições federais. Né? Então, entrei no SERPRO, teve um concurso lá, eu passei num concurso lá no SERPRO. Era uma linha de produção de imposto de renda. Naquela época o imposto de renda era batido à máquina de datilografia e mandava para processar. Aquilo era uma loucura, né? E lá em São Paulo, então eu entrei nessa linha de produção, criei fama, né? Porque eu era muito dedicado, trabalhava sábado e domingo para a gente cumprir os prazos e tudo mais, porque imposto de renda o governo tem muito interesse, que é dinheiro que entra no caixa. E daí trabalhei com diversos diretores, né? E continuava trabalhando, vindo a Fortaleza de vez em quando. Moço, só lhe interromper, é porque eu fico imaginando como era a organização de tantos papéis. Porque nesse tempo era só papel, né? Só papel. Como é que fazia Só essa papel. organização para poder dar Entrava, certo? aquilo a gente fazia por lotes, né? 1000 declarações. Então nós fazíamos 10 lotes de 100. Lote 1, lote 2, lote 3, aí a gente mandava para digitar, tinha toda uma crítica da digitação, Certo. voltava, tinha uma listagem para você fazer uma crítica pessoal, que hoje não existe isso, né? Fazer uma crítica pessoal para ver se batia, um espelho, para ver se batia com a declaração, aí dali você passava para o processamento, né? Muito demorado, mas era uma barra pesada, tudo que é São Paulo é coisa grande, né? Então eu me habituei a trabalhar em produção, em grande quantidade. A gestão, aprendi muito com gestão, porque eu tive a sorte que eu fiz a faculdade de administração trabalhando no SERPRO. Aí você vê a prática e muitas vezes você estuda, é totalmente diferente a teoria da prática, né? Com certeza. E eu adotei todos esses princípios, me considero um bom administrador. E um certo dia, um cidadão chamado José Carlos Guizzo, metido italiano lá, eu trabalhei com ele em São Paulo, né? E aí ele disse: ô João, eu estou aqui recebendo a missão do presidente do SERPRO. Eu estou indo assumir a unidade de produção de Fortaleza. Tu quer ir para lá? Né? Então, Ora, mas se não. eu saí de lá como gerente de produção. Aqui eu tive que vir como superintendente. Ele deu um jeito lá e cheguei em Fortaleza. 1978. Fiquei esses 2 anos, 3 anos. Em 1980, conheci a Socorro Martins. Tá? Então, a Socorro foi apresentada pelo meu irmão casado com a Zuleide, filha do Xixi Parente. Né? E a Socorro, prima dela. Né? E aí, nós se conhecemos e tudo mais. Cheguei em Santa Quitéria em maio de 82. 2 anos de namoro, já quase noivo, e aí foi o lançamento em setembro, por aí, Haroldo Martins entrou como candidato a prefeito contra N. Mesquita, um páreo pesadíssimo. N. Mesquita, super popular, o cara batia na porta dele 3 horas da manhã: minha mulher quer engravidar, minha mulher está doente. Ele ia lá na casa do cidadão, negócio fantástico. E daí eu cheguei em Santa Quitéria em maio de 82, no lançamento do jornal Santa Quitéria, do iniciativa do nosso saudoso Wellington Lobo. Né? 82, Haroldo Martins... Era um jornal impresso, né? Era um jornal impresso, jornal bem rústico, mas a intenção do Wellington era aquela de documentar, sempre ele teve o desaparecimento dele, a gente perdeu muito. Precisa de iniciativa como essa de vocês para a gente fomentar isso, né? Guardar, ter um registro e tudo mais. Bom, então, em maio de 82 eu cheguei aqui e começou a campanha de Haroldo Martins. Eu participei ativamente da campanha, né? Muito pesado. Então, Haroldo Martins assumiu a prefeitura de 83 a 88. Foi um mandato de 6 anos. Foi 4 anos normal, que vinha 4 anos,
Aí esticaram para poder coincidir aquela história, que agora querem voltar a não coincidir a eleição de governador, como está acontecendo agora, e prefeito, querem juntar tudo, né? E naquela época era junto, eles separaram. E deram mais 2 anos para os prefeitos. Então, Haroldo Martins ele passou por uma administração, uma gestão de 6 anos. Ajudei muito o Haroldo na parte de administração, a Socorro como médica e já como tendo a noção de todas as necessidades, de todo o fluxo até chegar ao Ministério da Saúde. Nós implantamos algumas coisas aqui diferentes, né? Um hospital infantil, contratando uma pediatra especificamente para o hospital infantil. Ele implantou o hospital de Catunda para facilitar que a Catunda era distrito naquela época. Né? Então nós fizemos uma administração boa. Haroldo foi considerado um bom administrador. Ele fez as pazes com os opositores, que aí que facilitou muito, né? Haroldo Martins, ele teve a iniciativa de conversar muito com as pessoas, de ouvir as pessoas. Era um grande ouvidor. Aprendi muito com ele, muito. Muito sucesso da minha vida eu devo ao seu Haroldo. Era um cara 24 horas, quando ele se dedicava, quando ele focava, 24 horas ali, né? E um fato pitoresco, assim, da dedicação dele, um dia ele pediu para eu acordar cedo, 6 horas e tudo mais, e eu bati na porta, abri a porta, acordei, e debaixo da rede dele algumas anotações, assim. Aí eu fiquei, mas que é isso? Você esqueceu essas anotações aí embaixo? Não, meu chefe, à noite, muitas vezes eu acordo, eu tenho algumas inspirações. Porque o dia a dia da prefeitura é muito agitado, né? Aí que você tem insights, né? Você tem a mente repousada e vem algumas coisas. E ele disse, aí quando amanhece o dia, o pessoal está na minha porta tomando café e eu esqueço de tudo. Então assim que eu tenho, eu acordo e anoto, né? Bem interessante. E depois eu estudando meditação, que eu me aprofundei muito nessa parte de espiritualidade, aí eu vi que tem muita lógica, né? Que o cérebro da gente é uma coisa misteriosa, mas que tem algumas áreas reservadas para te dar insight. Se você for bicho bruto, dormir bebendo, cachaceiro, você não percebe, mas se você fica alerta, você percebe. Então isso foi muito bom para mim, muito bom, né? Então eu me casei com a Socorro em 82, tenho 3 filhos, 3 joias preciosas, belíssimo presente, grande que Deus me deu. Araci, ela é psicóloga, está no Rio de Janeiro fazendo curso de especialização e se apaixonou por teatro e cinema. Ela vai participar, bem-vindo a Quiramubim, vai ser lançada agora, alguma coisa de Quiramubim, que ela tem uma ponta lá, ela está participando, né? Ela está entrando nessa área de cinema e de teatro, bem peças de teatro. O Pedro Felipe, que é um jovem, os 3 saíram de Fortaleza, foi para São Paulo, Rio de Janeiro, né? Seguiu mais ou menos o meu espaço, né? O Pedro Felipe, ele tem uma formação de publicidade, ele está fazendo, ele estudou muito, foi para os Estados Unidos, trabalhou em umas maiores empresas de publicidade, ele faz muito o planejamento estratégico de publicidade, que dificilmente as agências se ocupam muito em propaganda, em fazer aquilo ali, mas o aprofundamento. O último trabalho que ele teve em São Paulo foi da Esmaltec, a Esmaltec querendo descobrir o que é que falta no fogão, né? Fogão de 4 bocas, descobriu o que é que falta. O cara passa 2, 3 anos estudando o que é que está faltando, né? Um planejamento totalmente fora dessa linha do varejo, né? De nessa parte de inovação. Né? Isso, nessa parte de planejamento, reserva e votação. E o mais velho, João Bosco Filho, pegou meu nome, é um cardiologista de sucesso. Tá? Foi também para São Paulo, entrou no INCOR, foi funcionário concursado do INCOR, servidor do INCOR. O que é o INCOR? É Instituto do Coração.
É um hospital considerado um dos melhores da América Latina. Tem gente da Colômbia, Chile, Argentina, todo mundo vem lá, porque é muito bom, muito bom. Em qual foi Jametson, os grandes médicos, o Zerbini era do INCOM, os grandes médicos da história da medicina no Brasil, na área de cardiologia, era do INCOM. E ele se apaixonou, para sorte nossa, por uma cearense, né? Médica, dermatologista, e hoje está em Fortaleza. Voltou para Fortaleza. Voltou para casa. Voltou para casa. Então o Pedro voltou, falta só Araci. É interessante que um seguiu o passo da mãe para a saúde, né? O outro seguiu os seus passos para administração e publicidade. E a menina ficou com o coração dividido, né? Ficou entre saúde e entre a arte. Isso. E ela é persistente, né? Ela já fez duas pontas de filmes, né? E ela é persistente, né? Isso é muito bacana. Persistente. Para deslanchar mesmo, só persistir mesmo e continuar.